Falar em salvar as estatais é algo bem estranho, partindo de um governo que esteve aqui no poder anteriormente e deu um prejuízo para as estatais de 40 bilhões. Os números estão aí, as informações para quem quiser levantar. Então, deixou um prejuízo desse. Estatais como, por exemplo, a Petrobras, o ano passado, o ano de 2021, nós estamos gravando esse vídeo em 2022, só no ano passado, o lucro da Petrobras foi de 190 bilhões, contra 40 bilhões de prejuízo até 2016, se eu não me engano, tá? Naquele período, né, dominado ali pelo governo petista. Aí muitos vão questionar, mas por que o preço do combustível não caiu? Isso é outra história. Tabela de preço de combustível no Brasil é uma tabela internacional. Mesmo assim, pela primeira vez nós estamos vendo o preço do combustível, que tinha subido muito, ter uma queda, algo que nunca acontecia, sempre subia, mas não tinha uma queda acentuada, né? E essa queda, ela significa muito no reflexo na economia, porque o combustível está diretamente ligado também com a questão do transporte, e com isso o custo de alimentos, materiais de construção, tudo está ligado com o preço do combustível. Isso também foi algo positivo, ainda que não seja suficiente. Vocês podem dizer, mas não refletiu na bomba de combustível. Pois bem, realmente não refletiu, porém possibilitou a manutenção desses programas sociais, principalmente esses pagamentos de auxílio durante a pandemia, e agora com esse aumento considerável do Auxílio Brasil para R$600, que foi aprovado, né? Foi aprovado por maioria dos parlamentares, e também foi uma iniciativa do governo, mas isso só foi possível porque as estatais pararam de dar prejuízo. E por último, algo mais preocupante são as relações que o governo do período petista teve com países onde não tem democracia, como Cuba, Venezuela, e essas relações elas foram financeiras. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 2.000 contratos de empréstimos do Brasil através do BNDES para países mantidos por verdadeiras ditaduras. Dentre eles, Cuba, Venezuela, Guiné Equatorial, também Angola, que também não tem uma democracia plena, né? Angola é um país muito novo na questão, porque ele foi liberto, entre aspas, deixou de ser uma colônia europeia em 1975. O caso de Guiné Equatorial foi algo pior ainda, até um príncipe, durante a campanha, a última campanha presidencial, até um príncipe com ouro e pedras preciosas e relógios caros apareceu aqui no Brasil do nada, né? Então isso gerou também uma desconfiança muito grande na população brasileira, essa chegada desse príncipe da Guiné Equatorial, um dos países que recebeu esse benefício. Começou correto, porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar com dinheiro emprestado obras em outros países, sim. Muitos que defendem que esses valores que foram transferidos para outros países foram empréstimos para as empresas brasileiras que lá estavam prestando serviço, eles se enganam bastante com isso, porque nós mesmo acompanhamos diversos desses líderes aí dizendo que ia dar calote no Brasil quando a Dilma sofreu impeachment. Se eles iam dar calote, como que eles iam dar calote se o dinheiro foi emprestado para a empreiteira? Não, foi emprestado para eles exatamente, entendeu? Houve empréstimo sim para empreiteiras, no entanto, houve muito empréstimo direto para esses governos. Vou deixar uma lista para vocês, até para vocês baixarem o arquivo e acompanhar, com pelo menos uns 20 desses empréstimos para outros países. Eu não vou ler todos aqui para poder não acumular muito o vídeo, mas o famoso Porto de Mariel de Cuba recebeu 957 milhões de dólares, quase $1 bilhão. A hidrelétrica de São Francisco no Equador, país que no tempo também era governado, né, por alguém que está até fugitivo de lá, 243 milhões. Eu não vou ler todos aqui não, mas eu vou deixar uma lista para vocês, serve até para vocês mostrarem para as pessoas que duvidam disso aí. Tudo isso está documentado, inclusive, tá? A hidrelétrica de Manduriacu, no Equador, tá? Essa hidrelétrica também recebeu aí 124 milhões de dólares. Esses valores são muito altos, somados aí, são valores exorbitantes. Agora, o que fica a pergunta é o seguinte: o BNDES
é um banco criado para financiar o desenvolvimento do Brasil. Por que que um dinheiro pode sair do país para ser investido em outros, sendo que justamente esse banco foi criado para investir em nosso país? Será que isso vai voltar no futuro? Já pensaram nisso? Em vez de investir no nosso país, utilizar o nosso dinheiro, nosso mesmo, seu dinheiro que está assistindo o vídeo, porque o BNDES, antes, ele recebia uma pequena parcela do dinheiro público do Brasil. E essa parcela foi aumentada durante aquele período, justamente permitindo esse financiamento de obras em outros países. Ser a favor a construção de portos, aeroportos, obras faraônicas em outros países, utilizando o dinheiro do Brasil, é a mesma coisa que trair a nossa pátria. Não tem o mínimo sentido que nós, povo brasileiro, sejamos a favor a esse tipo de barbárie. E aí, quem vai ser o terceiro lugar? Ou quem seria? Porque já deram um golpe em Pablo Marçal. Pablo Marçal seria, ou até o terceiro lugar na quantidade de votos no Brasil. Acontece o seguinte, essa semana mesmo, o partido de Marçal deu uma espécie de golpe interno, que provavelmente foi aí muito influenciado pelo PT, e eles cancelaram essa pré-candidatura, né, de Marçal, e já se declararam apoiadores de Lula na próxima eleição. E é bastante interessante que quase todos, ou praticamente todos os admiradores de Marçal e possíveis eleitores, eles são anti-Lula, anti-PT. Então, digamos que o partido tombou para o lado do PT, porém, esses admiradores de Marçal tombarão contrários ao PT. Então, é algo bem estranho, bem bizarro, que aconteceu aí por esses dias, nessa jornada de Marçal, que ainda quer se candidatar. E é bem interessante isso que eu estou falando para vocês, vocês podem olhar nos vídeos postados por Marçal. A maioria das pessoas comentam no Marçal lá o seguinte: gosto muito de você, você tem uma estrutura muito boa na sua fala, todas as coisas que você fala são coerentes, mas nós ainda vamos ter que votar no Bolsonaro, para não dividir voto, né? Então é interessante ter muitos admiradores, a maioria dos admiradores de Marçal não vão poder votar nele para votar no Bolsonaro, para que não haja divisão aí dos votos. É bem interessante essas questões, né? Então vamos acompanhando e passando aqui para vocês na Revista Imagem. Valeu!